Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é o Tio Spook, vulgo Rodrigo vulgo Tio Spook, e hoje trago a vocês mais um podcast, mais um ensinamento, um aprendizado, mais uma aula para vocês, tomando como base um livro, uma citação, uma obra, um artigo científico que nós achamos interessantes trazer para elucidar todo o contexto do canal. Sentem-se e acomodem-se, porque tem muita coisa legal a ser aprendida a partir de agora. Mas a alma na Índia. Embora o hinduísmo abranja uma variedade de diferentes crenças e caminhos, o Atman é a alma, o eu essencial, a verdadeira essência eterna, e acredita-se que seja uma alma comum a todas as coisas vivas. O Atman hindu. Bom, desde o terceiro milênio antes de Cristo, o hinduísmo considera o corpo um mero recipiente do Atman, sendo o Atman aquilo que anima o corpo. A libertação do ciclo da morte e da reencarnação, conhecido como moksha. A união do Brahman, o divino, é o objetivo final do indivíduo. O Atman é muitas vezes escrito como o eu, enquanto o Brahman é o eu divino. Poderíamos talvez comparar esse conceito à noção ocidental da alma do mundo e a alma individual. De acordo com o hinduísmo, todos nós temos de escolher o nosso próprio caminho natural para a libertação, conhecido como Dharma. Mas o modo como esse caminho é definido é menos rígido do que em muitas outras religiões e dependente da casta e do gênero. Claro, existem um céu e um inferno hindus, mas estes são lugares de prazer e punição temporários, onde o indivíduo é recompensado ou castigado antes de reencarnar, quer numa forma inferior de vida, se o débito kármico for grande, quer numa vida melhor, se levou uma vida virtuosa. E apenas quando todos nós entendermos que temos uma centelha de Brahman, ou divino que permeia tudo, dentro de nós, que o Atman pode se unir ao Brahman, alcançando assim moksha, do ciclo interminável do renascimento. Oculto dentro de cada um de nós está Atman bem-aventurado e omnisciente, que alguns acreditam voltará a Brahman como uma gota d'água volta para o mar, enquanto outros acreditam que o Atman vai viver como um ser separado da presença de Brahman. Compartilhando muitas crenças do hinduísmo fundamental, a religião indiana, conhecida como Jainismo, segue um caminho de completa não agressão e autocontrole para alcançar moksha. Para os jainistas, todas as coisas vivas têm uma alma e todas são iguais. Cada alma, ou jiva, é independente e responsável pelas suas próprias ações. Quando moksha é atingido, o jiva se une a outras almas libertas no nível mais elevado do céu. O primeiro nível, mais baixo, é reservado para divindades como Ambika, o protetor das mulheres. Moksha não é alcançado em vida, a alma reencarna para tentar novamente. Se a alma acumulou karma ruim em vida, através de atos nocivos ou violência, pode ser punida num dos 8 níveis do inferno, que se tornam progressivamente mais frios. No entanto, a penitência no inferno é temporária, uma vez que a alma já sofreu o suficiente, renasce com o objetivo de se empenhar para atingir moksha mais uma vez. Mas e a alma no taoísmo? A crença antiga do Tao, que começou por volta do 6º século a.C., tinha pouca preocupação com a alma individual, até a época em que o taoísmo fundiu-se com a religião organizada chinesa do século XIV. Em torno da mesma época em que Platão contemplava a jornada da alma, no final do século IV a.C., o filósofo e lendário imperador Lao Tzu concluía a sua obra conhecida como Tao Te Ching, que se tornou o texto principal da crença taoísta. Tao, ou Dao, significa o caminho, realidade suprema e tudo que é. Na sua forma original, o taoísmo era uma doutrina filosófica em que a morte era vista como uma libertação do corpo e era seguida pela imortalidade ou ascensão ao céu. Por exemplo, reza a lenda que o Imperador Amarelo subiu diretamente ao céu, enquanto o mago Ye Fazhan transformou-se numa espada e depois numa coluna de fumaça e em seguida elevou-se ao céu.
Os taoístas almejam existir em perfeita harmonia com o universo, meta que abraçam na vida e na morte. Assim, embora fosse bom aproveitar a vida, não havia necessidade de temer a morte, pois ela era, sim, simplesmente uma outra forma de ser, uma mudança de estado para outro nas manifestações infinitas do caminho e, consequentemente, da eternidade. Quando o taoísmo se fundiu com o confucionismo, vários elementos se desenvolveram, entre eles a noção do inferno, onde os que tinham vivido vidas pérfidas eram punidos, mas só até se arrependerem, pois depois se encarnavam. Para contrabalançar o inferno havia o céu, onde aqueles que tinham vivido com retidão e de acordo com o tal eram recompensados, tornando-se ilustres antepassados e ajudando espiritualmente os vivos. Quando diferentes tradições se ramificaram a partir do taoísmo, algumas passaram a ver a alma como composta de duas partes, Hum e Po, o espírito e a alma, que se separavam na morte. O espírito, ou Hum, podia se desenvolver até atingir um plano mais elevado de ser, ou podia simplesmente se reintegrar ao universo. E Po, que seria a alma, reintegrava-se às energias da Terra. A alma no judaísmo. Bom, no judaísmo a crença na alma sofreu várias reviravoltas e sua natureza é compreendida de várias maneiras diferentes. Originalmente, havia 3 termos que se referiam à alma. Neshama, que é o sopro de Deus e é o intelecto e a mente superior. Ruah é o aspecto emocional da alma e se separa do corpo no momento da morte. E por fim, a Nefesh, a essência de uma pessoa ligada ao corpo físico e suas necessidades e desejos materiais. O último é semelhante ao conceito do espírito que vivifica, particularmente no pensamento cristão. Na época das primeiras traduções em grego do Antigo Testamento, mais ou menos nos séculos 3 e 2 a.C., a alma tinha sido unificada numa única entidade, eterna, que deixava o corpo no momento da morte. Num Midrash, que seria a coleção de obras que interpretam e explicam os textos bíblicos, todas as almas foram criadas durante os 6 dias da criação e são convocadas por Deus. E é Deus que instrui os anjos para aconselhar a alma sobre como se desenvolver espiritualmente antes de entrar no corpo individual. E outro, que seria Midrash, a alma se separa do corpo durante o sono e retorna para ela pouco antes de acordar. Um princípio fundamentalmente do judaísmo é que cuidar do corpo é também cuidar da alma. A alma é vista como um hóspede do corpo físico e ambos devem ser tratados com respeito, de modo que possam coexistir em harmonia. É por isso que nos textos religiosos há tantos mandamentos e instruções sobre como tratar o corpo. O corpo e a alma são considerados responsáveis por suas ações físicas e saúde física e espiritual, de modo que é aconselhável seguir essas instruções para o bem da alma. Nos primórdios do judaísmo, o destino da alma depois da morte não era visto como algo particularmente relevante. Era a vida terrena que importava. Com o passar do tempo, no entanto, a crença na ressurreição física do corpo, quando o Messias judeu aparece em algum momento no futuro, se tornou a norma. Os justos são, então, recompensados pela eternidade no Jardim do Éden, que não é o mesmo Éden do livro de Gênesis, mas um lugar da perfeição espiritual. De acordo com o Zohar, o principal texto da tradição cabalística, uma parte da alma deixa o corpo durante a noite. Quando o corpo dorme, as amarras que cerceiam a existência física se rompem e a alma fica livre para ascender a um lugar mais elevado no reino espiritual, onde é revigorada e recebe informações. A alma compõe-se de 5 níveis. Os 3 primeiros são semelhantes aos da religião judaica tradicional, como já mencionado anteriormente. Mas na Cabala há 2 outros níveis, Hayah, que seria o eu universal, e Yehida, que seria a unidade com Deus. Esses são os mais elevados estados da alma e, de acordo com a literatura rabínica, apenas o Adão bíblico foi capaz de atingir esse nível na vida. O objetivo final é a unificação com Deus. Há também um aspecto do ser humano chamado Zelen. O Zelen é a essência da individualidade ou o senso do eu concedido a cada ser humano. Ele também é comparado a um corpo etérico ou vestimenta, que serve como intermediário entre o corpo físico e a alma. Ao contrário da alma, o Zelen muda à medida que o indivíduo evolui no plano físico.
Na morte, Shekinah, que seria a essência feminina de Deus, e o anjo da morte aparecem para a alma de partida. Se o indivíduo foi justo na vida, a alma é protegida por Shekinah e tem permissão para ascender a um santuário espiritual. Ali, ela é purificada em preparação para sua próxima vida. Os ímpios são levados pelo anjo da morte para o Gehenna, semelhante ao inferno, onde são punidos. Lá eles têm de reparar seus erros e trabalhar para se aperfeiçoar. No gnosticismo, embora o gnosticismo remonte a 300 anos antes de Cristo, na Alexandria, ele só se tornou uma prática religiosa e espiritual codificada em 100 anos depois de Cristo, quando se espalhou pela Europa, norte da África e Oriente Médio. Gnose é uma palavra do grego que significa conhecimento. Aqui refere-se a uma forma muito específica de conhecimento íntimo de Deus. Não pode ser adquirida pelos estudos ou pela fé, mas deve ser alcançada através da experiência direta do sagrado. Para os gnósticos, a salvação significa a salvação da ignorância, não do pecado. A alma é vista como uma centelha do divino, que um dia foi perfeita e será capaz de voltar a ser um dia. E o seu desejo mais profundo é voltar para Deus e sua morada no pleroma, que seria o reino do espírito puro. A Terra é vista como uma prisão efêmera e imperfeita e o corpo humano como uma gaiola que impede a alma de atingir a ansiada libertação. Existem 3 tipos de alma: a espiritual, que conseguiu sua salvação por meio da gnose, a parapsíquica, cuja redenção veio por meio da fé, e a ilíaca, que está presa no mundo material e não tem esperança de salvação. Dentro de algumas tradições, a ajuda pode ser solicitada e oferecida por seres espirituais que já habitam o pleroma. O caminho para sair da prisão é levar uma vida ascética. A pobreza pessoal é recomendada, crença corroborada pelo dogma cristão, segundo a qual a pobreza é uma virtude. As outras maneiras de se libertar da prisão da vida é por meio do celibato, do jejum e da humildade para disciplinar o corpo e tornar a mente mais receptiva. A alma é considerada feminina. O conhecimento como Sofia, que significa sabedoria, é também um aspecto feminino de Deus. E no século II d.C., e especialmente em seitas gnósticas cristãs, tinha-se grande consideração pelas mulheres. Mas e a alma no cristianismo? Bom, pode causar surpresa, mas o Novo Testamento, o texto cristão original, faz pouca menção à alma. A morte é vista como um adormecer, e Cristo fala de ressuscitar os mortos na segunda vinda e no julgamento final. No Apocalipse, os mortos são divididos em 2 grupos: os bons, que vão para o paraíso, e os maus, que vão para o inferno. Mas o que acontece entre a morte de cada pessoa e o juízo final não está tão claro assim. O cristianismo se originou do judaísmo, e é natural que a noção judaica da alma tenha sido adotada pelo credo mais recente. Ao longo do tempo, e especialmente dentro da Igreja Católica, embora o cristianismo agora inclua mais de 40 mil seitas diferentes, uma outra visão da alma se desenvolveu, no qual ela parece estar aprisionada dentro do corpo humano, em vez de ser uma parte, vamos dizer assim, essencial dela. A ênfase deslocou-se do cuidado com o corpo e assim com a alma para a preeminência da alma sobre o corpo. O corpo precisa ser dominado e disciplinado severamente para que a alma seja digna de ascender ao céu, carregada pelos anjos para reverenciar a Deus depois da morte. As almas voltam a Deus, que as criou, para serem então julgadas e enviadas para o céu ou para o inferno. O juízo final, uma ocasião em que os mortos são ressuscitados e se reúnem com a sua alma, pode parecer um pouco supérfluo, visto que o destino das almas já foi decidido, mas o seu conceito serve como uma advertência para os vivos e talvez para assegurar que os seguidores continuem a acreditar na sua salvação um dia, se orarem a Deus. Mas no século XI, Odílio, bispo de Cluny, na França, decretou que 2 de novembro, um dia após o Dia de Todos os Santos, seria Dia dos Finados, um dia em que as orações dos fiéis podiam ajudar as almas do purgatório a ir para o céu. Essa celebração logo se tornou uma prática padrão na Igreja Católica Romana. Essa data está associada ao antigo festival pagão de Samhain, e é provável que a celebração do Dia dos Finados tenha se originado da tradição muito antiga e disseminada do culto dos antepassados. Acreditava-se que esse culto evitava-se que os seus fantasmas assombrassem os vivos, mas, qualquer que fosse sua motivação, o festival mostra que a crença na alma ocorre no mundo todo. A alma dos mortos supostamente visitam as casas dos vivos nos Aduzzki,
uma versão polonesa do Dia dos Finados Católicos, em 2 de novembro. As velas são acesas para acolher as almas. O lugar extra é reservado, a mesa e comida é oferecida. O Dia dos Mortos mexicano também é comemorado no mesmo dia, inclui festas, carnavais e celebração em família. Essa data teve sua origem no antigo festival azteca, embora Mictlantecuhtli, que seria a Senhora dos Mortos, rainha do mundo inferior, mas posteriormente foi revestida de influências católicas. Na América do Norte e no Reino Unido, o Halloween tornou-se uma celebração cultural em 31 de outubro para comemorar a noite anterior ao Dia de Todos os Santos. Infelizmente, o elemento espiritual do festival foi quase 100% perdido e hoje é quase puramente comercial. Tudo o que restou para vinculá-lo ao passado são os fantasmas dos desenhos animados e os espíritos e a frase travessuras ou gostosuras das crianças. Uma pálida lembrança da prática de apaziguar as almas inquietas dos antepassados. Mas tem algo muito interessante. Tomás de Aquino, que morreu em 1274 d.C., originalmente um frade dominicano e um influente filósofo cristão, foi canonizado em 1323 d.C. Assim como Aristóteles, ele acreditava que, embora o corpo e a alma fossem entidades distintas, o corpo nascendo da matéria física e a alma sendo criada diretamente por Deus, um não podia existir muito tempo sem o outro. Os seres humanos eram, portanto, vistos como entidades completas. No entanto, uma vez que o corpo e a alma não podiam existir por muito tempo separados, Aquino concluiu que eles se reuniam quando o corpo era ressuscitado na vida após a morte. O que acontecia, então, dependia da conduta do indivíduo quando vivo. Uma pessoa boa, piedosa, justa, eram concedidas união e comunhão sem fim com Deus, na felicidade suprema de contemplá-lo. O purgatório era o lugar onde os pecados veniais eram punidos com a possibilidade de redenção, enquanto os pecados mortais eram punidos no inferno pela eternidade. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo, mais um episódio desse incrível podcast, conhecido como a Bíblia da Vida Após a Morte. Espero que vocês tenham gostado, espero vê-los também nos próximos episódios. Não deixe de acompanhar mais um capítulo desse incrível podcast. E só lembrando, para aqueles que realmente procuram e precisam de ajuda, tratamentos direcionados às suas limpezas de casas ou tratamento para suas enfermidades, para doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais, kármicas ou o que for, devem encaminhar sua solicitação única e exclusivamente para limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem tornar-se membros, nós temos o programa Seja Membro. Basta clicar dentro da própria plataforma do YouTube e que você contribui com R$ 8 para nos ajudar dentro desse projeto e continuar caminhando dentro da plataforma. Além, obviamente, do sistema de doação pelo próprio PayPal. Além disso, nós temos a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos episódios e nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós.